Fala pilotos, tudo jóia? Aqui é o Maurício Pereira e dando seguimento ao sucesso que foi a nossa aula online, a partir de agora eu vou estar criando alguns conteúdos para vocês pilotos, tá? Para vocês conhecerem ainda mais a Academia do Kart e além disso também eu estou pegando alguns temas que geralmente são as dores dos pilotos e aquelas que vocês têm mais dúvidas para otimizar a evolução de vocês dentro do kart rental, né? Então hoje eu estou pegando um assunto delicado que geralmente todos se questionam muito: treino. Então, para falar de treino, geralmente a maior parte dos pilotos eles pensam: pô, Maurício, eu preciso treinar muito para eu conseguir melhorar mais rápido, quanto de dinheiro eu tenho que gastar com treino, como eu posso fazer para evoluir de uma forma mais consistente e rápida para eu chegar lá no topo da tabela, lá disputando com os melhores do campeonato. Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei algumas perguntas, tá? Básicas que eu gostaria de colocar vocês para refletirem e eu também vou dar algumas dicas para ajudá-los a melhorar ainda mais essa questão de treino, tá? Antes da gente iniciar discutindo essas perguntas, um dos pontos mais importantes na evolução de um piloto, principalmente hoje que o esporte está muito disputado, o kart rental, a gente tem que focar muito nos treinos. E aí a própria palavra que eu comentei agora, foco nos treinos. Quando eu digo foco nos treinos, é a gente aproveitar ao máximo aquela bateria de meia hora, tirar o máximo dela, dividindo o seu treino por partes, você sabendo o que você vai treinar antes de sentar no kart e por aí vai. Eu vejo muito os pilotos eles treinando em busca de um tempo de volta. Então eles sabem que o traçado X tem que virar 58,5, porque um piloto referência da pista virou aquele tempo. Mas quando vocês entrarem na metodologia da Academia do Kart, vocês vão notar o seguinte, que esse tempo de volta, o 58,5, ele representa uma centena de fatores somados. Então, para você conseguir virar aquele 58,5, não depende só de você ser rápido, mas você tem que pensar na coisa certa quando você está pilotando, você tem que saber os pontos que você vai ter que passar e, além disso, você tem que saber como você vai controlar o seu kart beirando o limite do equipamento. Isso é um ponto muito importante. Então, a primeira pergunta que eu deixo é o seguinte: como você treina? Tempo de volta é o objetivo? Então, muitas vezes quando eu estou dando coaching, tanto particular quanto em grupo, eu noto que a maior parte dos pilotos eles treinam e muitas vezes você entra numa bateria ou para desestressar ou você está treinando em busca de um tempo de volta. E o que acontece? Quando você perde o foco nesse seu treino, você acaba deixando de evoluir de uma forma mais rápida. Então, por exemplo, estou dando um exemplo só. Se você pegar uma câmera on-board do seu último treino e você notar que, por exemplo, você está com um vício de pilotagem que é o overdrive. Aí muitos podem se perguntar: o que é o overdrive, Maurício? Depois eu posso até falar em alguma aula online, mas basicamente, falando rápido, o overdrive ele é quando você tenta fazer uma curva em excesso de velocidade. Isso vai fazer com que você tenha uma tendência de sair do traçado e aí, consequentemente, percorrendo um caminho mais longo, certo? Então, o que acontece? Se você notou na sua última onboard que você está errando muito, você está exagerando na velocidade ou errando um ponto de frenagem, quem sabe, nesse seu próximo treino, ao invés de você focar no tempo de volta, você pode focar no quê? Em ficar mais atento com os tempos de frenagem, controlar melhor a velocidade dentro do traçado. Então, você pode simplesmente, imaginem só, para você evoluir, você tem que sair da sua zona de conforto. Essa zona de conforto, o que ela é? Ela é aquele momento que você está fazendo algo errado, mas na tua percepção está certo. Então, para você sair fora da zona de conforto dentro do treino, você tem que estabelecer algumas metas básicas. Então, isso daí a gente foca muito no curso online e nos cursos presenciais. Pô, Maurício, eu estou errando a frenagem. Então, nos 5 primeiros minutos do seu treino, foque só no freio. Foque nos pontos de frenagem.
Aí você vai ver que você vai só estar pensando naquele ponto, naquele momento, e aí você começa a acertar aquilo ali, e aí depois começa a entrar no automático e você começa a evoluir. Esse tipo de treino, desde quando eu era novo, quando eu comecei a pilotar, com 9 anos, já quando eu tinha 10, que eu estava já tendo um pouco mais de noção no kart, eu comecei a focar muito em entrar para treinar e sabendo o que eu queria melhorar naquele dia. Então cada dia eu entrava focando numa coisa, e muitas vezes eu não olhava para o placar, eu deixava de ficar atento com o tempo de volta, porque eu estava desenvolvendo as minhas habilidades. O que a gente tem que ter noção é, se a gente pegar e evoluir todas essas habilidades pouco a pouco, no todo o resultado do tempo de volta vai vir. Então isso daí é um ponto muito interessante. Outra coisa que eu coloquei, você se autoavalia no pós-treino? Como todo processo de coaching, você tem que se autoavaliar. E aí, beleza, você pode falar, pô, Maurício, Giovanni, até os outros coaches que tem no mercado que são mega qualificados, vocês podem comentar, pô, mas como é que eu faço para me autoavaliar? Muitas vezes você pode, para começar a ter essa noção e melhorar, você pode procurar um coach particular ou um coach em grupo. Hoje tem a Academia do Kart, tem algumas outras escolas de pilotagem que dão aula para o público do rental, que estão capacitados ao quê? A mostrar para você esses pontos. Como você vai se autoavaliar? Porque o ponto mais importante que a gente da Academia do Kart foca é ensinar para vocês as ferramentas com que no futuro vocês andem por conta própria. Então isso daí é outro ponto que a autoavaliação depois de um treino ela é muito importante. Você assistir o vídeo, você levar a sua folha de tempos para casa e entender. Volta a volta, assiste o vídeo e sincroniza. Aquela volta foi a minha melhor volta. Você fez tudo certo naquela volta? A sua pior volta, o que aconteceu? Será que você estava pensando correto? E aí entra uma parte que nesse tipo de evolução, como o kart é um esporte muito disputado, a gente está falando em décimos de segundo, você tem que focar no detalhe. E quando você está focando no detalhe, você tem que ter um método, você tem que ter uma metodologia que ande junto contigo para atingir o seu resultado. Outra coisa, outra pergunta que ocorre bastante. Maurício, quanto devo treinar? Isso daí é uma pergunta comum, né, entre os pilotos. Eles falam, pô, eu queria poder andar 10 baterias no mês, eu queria poder andar 20 baterias no mês. Quanto que é o necessário para você treinar e evoluir? Aí é um ponto que sempre gera discussão na sala de aula quando a gente está conversando. Não existe um valor correto para se treinar, uma quantidade de baterias. O mais importante é o seguinte, nós sabemos que para nós o treino custa dinheiro, certo? Além de ser em um certo ponto uma diversão, ele custa caro. Então o que acontece? Nós da academia nós tentamos ensinar vocês, pilotos, a tirar o máximo proveito do seu treino. E aí eu pergunto, como é que você vai tirar o máximo proveito do seu treino? Primeiro ponto que eu já comentei, se você se autoavaliou e você sabe o que você vai treinar naquele dia. Segunda coisa, que é muito importante quando a gente está falando em treino, você treina em grupo ou sozinho? Então isso daí é muito importante, por quê? Porque na corrida, quando você estiver se deparando com uma situação que você precisa virar rápido para escapar de um pelotão, que você precisa virar rápido para chegar em um pelotão que está na frente, você está sozinho. Então, quando você está sozinho, você consegue se concentrar melhor. Muitas vezes, quando você está em grupo, você acaba andando na referência, aí depois você vai andar sozinho, você acaba se perdendo dentro do traçado. Então, vocês veem que tem diversas armadilhas dentro do nosso meio do kart rental que podem fazer com que o seu número de treino, a quantidade de treino suba muito e a sua evolução não seja tão grande. Então, a quantidade de treinos ela está diretamente relacionada à eficiência dos seus treinos. Então, pensem muito nisso. Como é que vocês estão se avaliando? Vocês estão usando a telemetria a favor de vocês? Vocês estão treinando sozinho para saber realmente o quanto você está andando bem? Depois você pode até fazer um certo revezamento. Você faz 2 treinos sozinho e um com um amigo seu ou em grupo.
para daí estar compartilhando, mas o mais importante é você andar sozinho, porque na hora que você tiver que virar rápido para chegar no pelotão, para ganhar uma corrida, é só você que está pilotando, então você vai ter que ter a referência, você vai ter que ser a referência, criar a referência, você vai saber aonde você tem que passar, a velocidade que você tem que colocar dentro do traçado. Isso daí é um ponto muito importante, tá? E aí, pessoal, por último, eu gostaria de deixar alguns recados, tá? A gente está iniciando com esses quadros de criar conteúdo online. Eu estou muito engajado em ajudar vocês, em cada vez mais prover mais informações para essa galera que eu estou vendo que vocês estão interagindo muito. Então, eu estou pensando em fazer nas próximas semanas algumas aulas online. Eu quero sugestão de temas. Então, por favor, comentem aí embaixo quais são os temas que vocês gostariam de ter numa aula online de aproximadamente 15 minutos, 20 minutos no máximo. Outra coisa, confiram o nosso curso online. Então, se vocês entrarem no Facebook, no Instagram ou no nosso blog, vocês vão encontrar os caminhos e o conteúdo que tem no nosso curso online. E além disso, se vocês tiverem sugestões ou feedbacks, nos dê essas sugestões para a gente estar criando cada vez mais cursos focados na melhoria de vocês, pilotos. E por último, nós estamos trabalhando no calendário de workshops gratuitos. Então esses workshops são presenciais nos principais cartódromos de São Paulo. É basicamente uma aula gratuita para vocês conhecerem mais o nosso trabalho da Academia do Kart e estar junto com a gente, cara a cara ali, conhecendo quem é o Maurício, quem é o Giovanni, quem é o André Magno e quem é o Rafael Corrêa, que são os nossos coaches da academia. Pessoal, gostaria de agradecer aí por todo os apoio, comentários. E por favor, compartilhem os nossos vídeos e nos deem mais ideias. Um abração!